lição vai ser Cumprindo as Profecias do Antigo Testamento. Eu vou dar uma recapitulada. O pessoal lá explica muito bem. Cada dia uma professora, um professor. Eu participo também, dando a minha opinião, dando o meu comentário. Eu tenho um livro aqui, O Desejado de Todas as Nações. O amor de Deus revelado ao mundo através de Jesus Cristo. Muito top. A Bíblia King James, atualizada. Só que eu gosto da minha Bíblia velhinha. Onde está? Vou colocar uma capinha nela. Eu tenho várias Bíblias de estudo. Alguém que for assistir a live aí, compartilha com outros, tá? Eu vou dar uma recapitulada na lição aqui. Eu peguei aqui um site também. Eu louvo a Deus nesta manhã, neste dia. Eu quero te convidar para estar comigo às 8 da noite. Nós estamos numa campanha Libertação através da Palavra. E também a nossa oração pela manhã, às madrugadas, está sendo uma bênção. Deus tem abençoado muito. Não sei se você conhece o hino Fé é a Vitória. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai, da noite já as trevas vêm, depressa batalhai, e contra o inimigo mal sair a combater. A nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé vencerão Satanás. A nossa fé vitória é, e a todos traz a paz. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim, bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos no poder que vem do Salvador. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Gente, fé é a vitória. Quem estiver seguindo aí, compartilha com outras pessoas, ok? Eu não vou citar o nome de todos, mas muito agradecido, muitas graças, Deus lhe bendiga. Do Paninha de Jaratanderovassá, que Deus abençoe, que este dia seja um dia feliz, um dia abençoado. Eu estou feliz, eu estou contente. Alguém pode perguntar, você não tem lutas, você não tem problemas? Uau, vários, muitas, mas eu estou vencendo cada dia, vencendo cada momento. Deus, Ele tem assim me dado saúde, me ajudado. Eu louvo, eu glorifico o nome do Senhor nosso Deus. E amanhã eu vou estar na escola sabatina com os irmãos da Igreja Adventista, sempre eu estou indo lá.
na escola sabatina, e a revisão da lição é o cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. E aqui eu tenho, que é a lição 8, o verso: mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. João 5:36. Porque nessa lição aqui, nós estamos estudando sobre João, né, o Evangelho de João, e que está sendo uma bênção, lições maravilhosas, lições lindas, e é interessante nós estudarmos a palavra de Deus. Eu sou um eterno estudante da Bíblia. Por mais que eu estude, mas eu penso, uau, não sei de nada. Porque a Bíblia, ela é muito profunda, né? Eu tenho meu doutorado em Bíblia, curso livre, e por aí vai. Porém, não nos formamos em Bíblia na realidade, porque é muito profundo o conhecimento da palavra de Deus. Aqui eu tenho um pensamento: a profecia não é dada para transformar os homens em profetas, mas em testemunhas de Deus quando ela se cumprir. Aqui está um comentário, né? De um site aqui que eu peguei, muito bom, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. E aqui tem uma ilustração, deixa eu ler aqui. Um pesquisador chamado Isaac gostava muito de viajar. Ao chegar em um país, descobriu que ali, em alguns lugares do mundo, se dizia que um certo homem muito bom chamado Buda era filho de Deus. O pesquisador, curioso, resolveu estudar esse tal Buda. E depois de alguns anos de pesquisa, chegou até o túmulo de Buda. E lá estava escrito em letras muito grandes e em vários idiomas: aqui jaz Buda. Ao continuar sua viagem pelo mundo, ele descobriu que em alguns lugares se dizia que um certo homem chamado Maomé era considerado o filho adotivo de Deus. Isso fez com que ele fizesse uma nova pesquisa, agora sobre Maomé. Então, depois de alguns anos, ele descobriu que Maomé também ajudou a todos quanto podia com seus ensinos, mas morreu e foi... Oi, pessoal, sejam bem-vindos. E foi sepultado. O pesquisador foi até o túmulo de Maomé, onde estava escrito em letras muito grandes em vários idiomas: aqui jaz Maomé. O pesquisador continuou viajando, e então, depois de muitos anos, ele já velho, chegou a uma conclusão de que, apesar dele ser famoso no mundo inteiro, iria morrer ser colocado num túmulo assim, como Buda e Maomé. Certo dia, ele encontrou no fundo de um baú velho que estava em seu quarto uma Bíblia. Uma Bíblia, que pertenceu a seu avô. E logo ao abrir o livro de João, ele começou a ler esses livros e descobriu essas palavras escritas: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao ler mais este livro, ele encontrou outras palavras: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então o pesquisador, compartilhei com outros, gente. Deixa eu ver aqui. Certo dia ele encontrou uma Bíblia, né, no fundo do baú, que estava escrito e tal. Eu já falei isso aí. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então o pesquisador resolveu estudar essa pessoa que poderia ser a solução para a sua vida. E descobriu que seu nome era Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele descobriu também que Jesus era chamado Filho de Unigênito de Deus. Em sua pesquisa, ele descobriu que na Bíblia havia muitas profecias falando de Jesus. Ele foi até Israel, encontrou o túmulo de Jesus, mas estava vazio, porque havia ressuscitado e havia sido visto por muita gente. Mas em seu túmulo estão escritas as palavras: se Cristo ressuscitou, também ressuscitarei, ao som da trombeta, já em sua vinda. E João, em várias ocasiões, ele afirma que Jesus, na realidade, é o Messias vindo ao mundo. E veio a este mundo
cumprir as profecias que falavam sobre a sua vinda, sobre a sua humanidade. E essas pessoas que ignoravam Jesus como Messias tinham a obrigação de reconhecê-lo, já que eles estudavam as profecias do Antigo Testamento, no qual os profetas apontavam para o nascimento desse Messias. O problema é que eles esperavam esse Messias guerreiro, com uma espada na mão, e Jesus era bondoso demais e pregava algo diferente. Jesus pregava o amor, a bondade, né? Na lei dizia olho por olho, dente por dente, e Jesus ele veio trazer uma nova roupagem à lei. Na lei tinha que guardar o sábado piamente, não acender fogo e tal, e tantas cerimônias. E Jesus, no entanto, no sábado, ele veio e curou os enfermos, e lá os hipócritas, os fariseus, criticavam Jesus porque Jesus curava dia de sábado. Então vocês observem, Jesus é um sábado diferente, né? Um sábado realmente... Deixa eu ver quem está aí. Regina, paz do Senhor, bom dia. Ele trouxe uma nova roupagem à lei, né? E nesta lição aqui, que o pessoal está estudando, que nós estamos estudando, nós vemos aí o evangelista João descrevendo a pessoa de Jesus, mostrando a sua imagem divina, mostrando os milagres, mostrando o testemunho, as pessoas testemunhando sobre Jesus. E como é descrito o relacionamento entre Jesus e Deus o Pai, especialmente nesse contexto de sinais de João, que João fala sobre vários sinais, João 5:17, 20, 36 ao 38. Jesus, na realidade, queridos, ele realizou muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas, porque isso mostrava que ele era Deus. Só que ele realizou como um servo de Deus, cheio dos dons do Espírito Santo. Porque a Bíblia nos diz, em Isaías capítulo 61, que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele. Ele tinha uma missão específica, uma missão de evangelizar, de curar, de ensinar, de libertar os cativos, a pregar a liberdade aos cativos, a pregar o ano aceitável do Senhor, pôr em liberdade aqueles que estavam encarcerados. Esta era a missão de Jesus. E Jesus veio realmente com essa roupagem, com essa característica de poder, de sinais e de maravilhas. E Jesus realizava esses sinais e maravilhas invocando o poder de Deus, suplicando o poder divino. Ele dependia, esse relacionamento que eles tinham com Deus, haja vista que ele sempre estava orando. Sempre ele estava no jardim do Getsêmani, buscando a presença de Deus, orando ao Pai. Na ressurreição de Lázaro, por exemplo, ele mostrou essa ligação, esse vínculo de oração. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sabia sempre que tu me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que falei assim, para que eles creiam que tu me enviaste. João 11:42. Então observe que Jesus, ele vivia uma vida completa de oração. Pela madrugada, né, hoje nós falamos sobre essa intimidade, sobre esse relacionamento com Deus através da oração. E a oração, ela realmente abre as portas para o campo dos milagres, dos sinais e maravilhas. Jesus, ele recebia de Deus essa autoridade, esse poder, e ele disse: olha, vocês irão fazer maiores coisas do que essas. Sabe, gente, eu estou assim muito feliz porque sempre eu estou fazendo lives. O tempo que eu usei na escola e agora que eu não estou usando mais na escola, eu vou usar para cumprir o meu chamado, o ministério que Deus me concedeu. E na nossa campanha de oração, vejam bem, na nossa campanha de oração, eu já agradeci ontem, quero falar aqui mais uma vez. Eu estou com 68 anos, já era para ter aposentado já desde os 65 anos. Mas pensando na escola, pensando nos outros e tal, eu fui adiando a situação. Dei entrada na aposentadoria, foi negada, mas aí com essa campanha de oração de 21 dias, já passaram-se mais de 21 dias, eu determinei, apresentei os meus documentos aos céus, disse: Deus, apressa-te em socorrer-me. Aí novamente dei entrada nessa aposentadoria através de um amigo meu, advogado, que não teve problemas.
E dia 13, nós fizemos um requerimento. Uau! Dia 15 foi liberado. Tem pessoas que passam 2, 3, 4 meses, tanto tempo. Gente, é milagre ou não é? É claro que é milagre. Ontem eu fui ao banco fazer o cartãozinho do aposentado. E olha, vamos que vamos fazer a obra de Deus. Ontem um amigo meu, professor, disse: Nelsinho, faça a inscrição para dar aula. E eu passei no concurso para dar aula. Eu escolhi o lugar, mas eu não vou. Não, eu vou dedicar-me a Deus. Eu vou dedicar-me à palavra do Senhor. Já dediquei-me 11 anos. Antes eu estava como pastor, missionário e tal. E depois agora ensinando, que fiz realmente um bom trabalho. Mas tantas coisas aconteceram, coisas boas, coisas ruins. Mas vamos pensar naquilo que é bom, né? E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Bom, a oração, na realidade, essa intimidade que Jesus tinha com o Pai, fazia com que os milagres acontecessem. E Jesus sabia que, se ele abertamente falasse que ele era o Messias, nem assim os líderes de Israel iriam crer nele, ok? E corria o risco de até ser preso antes do momento. Por isso que ele falou das obras como prova. E Deus preferiu fortalecer a fé dos discípulos através da obra lá no Monte da Transfiguração, quando lhes foi permitido ele contemplar a glória de Deus e testificando que realmente ele era o Filho de Deus. E nós glorificamos a Deus. Aí nós temos aqui uma outra pergunta. João 5,39, 40, 46, 47. O que eles nos ensinam sobre a atitude de Jesus em relação à autoridade das Escrituras? Porque eles persuadiam a Cristo, eles sempre estavam fazendo perguntas. E Jesus sempre aprovou as Escrituras e mencionou as Escrituras que testemunhavam dele como sendo o Messias. E são as Escrituras que testificam de Cristo, né? E não julgar. Vocês leem as Escrituras e não julgaste ter nelas a vida eterna? Vocês não falam que lendo, né? Então são elas que de mim testificam. É muito interessante que João Batista até relutou para batizar Jesus. Mas Jesus disse: olha, faça isso para que se cumpra as Escrituras. As Escrituras necessitam ter o seu real cumprimento. Isso nós vemos em Mateus capítulo 3, e o versículo 17. Compartilha aí com outros, gente. Passa para outros aí, não estou mencionando o nome de ninguém. Muito obrigado, Deus abençoe. Deus ajude a todos vocês. Mateus 3 e 17, vamos ler aqui a palavra do Senhor. 13. Então Jesus veio da Galiléia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Este é o meu filho em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Ele estava ali obedecendo, fazendo o ato de justiça, que era o batismo, né? A Bíblia diz que quem for batizado será salvo. Jesus, na realidade, ele não precisava ser batizado para ser salvo, ele não tinha pecado. Porém, ele estava lhe dando um exemplo muito grande. E na tentação de Jesus, ele usou a expressão está escrito, para referir-se às Escrituras. Na cruz, ele disse: tenho sede, para que se cumprisse as Escrituras. Tudo estava predito e relatado no Antigo Testamento. Então, nessa lição da escola sabática, da escola sabatina, que é cumprindo as profecias do Antigo Testamento, aqui vai falar tanta coisa: sinais, obras e maravilhas, os milagres de Jesus. Os sinais e maravilhas por si só não eram prova de que Jesus era o Messias, porque muitos profetas, às vezes falsos, também realizavam milagres.
João não registrou os sinais simplesmente por apontarem para um grande realizador de milagres. Os sinais sobre os quais o apóstolo escreveu tinham o objetivo específico de mostrar, né, de evidenciar que Jesus era o Messias. Aí nós temos aqui a autoridade das Escrituras muito grande, e os acontecimentos da vida de Cristo cumpriram as Escrituras, deram credibilidade às Escrituras. E a Bíblia é real, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora eu lembro-me aqui, quando eu tinha meus 12 anos de idade, foi quando eu ouvi a mensagem do Evangelho pela primeira vez, e tinha o meu padrinho de batismo da Igreja Católica, muito católico e tal, e eles começaram a ouvir a palavra de Deus através de um pastor adventista, um grande pastor, a quem eu amei, aquele pastor, a esposa dele, a família, que levaram a mensagem para nós ali na cidade da Paraíba, lá em Pedro Velho, que hoje é a Acauã, a barragem da Acauã. E o irmão Nino, ele preocupado, porque naquela época os católicos não liam a Bíblia, era proibido. Mas aí ele teve uma revelação, ele teve um sonho perguntando para Deus: Senhor, mostra-me qual é o verdadeiro caminho. E disse que aparecia um anjo para ele e apontava uma Bíblia e dizia: siga a Bíblia e não se importe. E por 3 vezes esse anjo falou isso para esse irmão, e esse irmão que hoje está com o Senhor, ele foi meu padrinho na Igreja Católica, mas depois foi um autêntico adventista, proclamador da palavra de Deus, guardava o sábado, fazia o pôr do sol, era um pessoal muito legal. Uma família que eu tenho uma consideração muito grande lá na Paraíba. Então, gente, a autoridade das Escrituras é comprovada, né? Quando ele estava profetizando o cumprimento das suas profecias, ele dizia para que se cumprisse as Escrituras. Satanás pode citar as Escrituras hoje, como fez nos dias de Cristo, e perverterá seus ensinos para apoiar os seus enganos. Porém, as singelezas, as declarações, essa arma poderosa da nossa batalha, né? Que a Bíblia, gente, é a palavra de Deus. Ame a Bíblia, estude a Bíblia. A Bíblia não é um livro qualquer, eu tenho vários manuais de estudos bíblicos. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E eu fico feliz, naquela época, eu tinha 12 anos de idade, eu fiz um curso chamado A Bíblia Fala. Hoje eu tenho vários cursos, eu sou bacharel em teologia e tal, e por aí vai. Porém, quando nós estudamos a palavra de Deus, ela é alimento espiritual aos nossos corações. E desde o primeiro momento do Éden após o pecado, em que Deus prometeu ao primeiro casal a vinda do Messias como descendente da mulher para salvar a humanidade, a cada sacrifício que acontecia, eles foram expulsos do jardim do Éden pela desobediência, mas depois se houve outras modalidades de sacrifícios, mas cada sacrifício apontava o Cordeiro de Deus no futuro, mediante o sacrifício dos primogênitos do rebanho, e sua solene apresentação com sangue como oferta queimada. Deus mostraria sua dependência dele. E nós observamos aí que o sacrifício deveria levá-los em mente o seu pecado. E no Novo Testamento nós temos Jesus, o Cordeiro de Deus, que João apontou e disse: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele veio realmente para que se cumprisse as Escrituras e para haver salvação para a humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu tenho uma outra pergunta aqui. Como as seguintes passagens do Novo Testamento e do Antigo estão ligadas? Isto é, como o Novo Testamento usa esses textos para dar testemunho de Jesus. Aí nós temos João 1:23, Isaías 43, deixa eu ver aqui, João 1:23, como essas passagens elas estão relacionadas. O que falam estas passagens? Em João 1:23, vamos ler aqui, ó, diz o seguinte: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João era a voz que estava clamando no deserto. Aí nós temos Isaías 40,
Isaías, livro do profeta Isaías, gosto muito do livro do profeta Isaías, o grande profeta messiânico. Isaías 40 e o versículo, aleluia, o versículo 3 diz o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda nosso Deus. Observe Isaías falando sobre esta voz. Lá no Novo Testamento nós vemos esta mesma passagem. João 2,16. João 2. Siga apenas uns 2 versículos aqui. Evangelho seguinte escreveu São João, capítulo 2 e o versículo 16. Disse-lhe aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa do meu pai casa de vendas. Aqui está uma passagem falando sobre a purificação do templo. Aí no Salmo 69, vamos lá manusear a Bíblia. No Salmo 69, e o versículo 9, apenas essas 2 passagens eu vou ler aqui. Salmo 69, o versículo 9, que nos fala a palavra de Deus. 69, e o versículo 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então vocês vejam lá no Novo Testamento o cumprimento desta profecia aqui de Salmos. Vejam esse relacionamento, essas evidências. Isaías profetizou sobre João Batista e ele veio como a voz do que clama no deserto. Jesus purificou o templo como Davi tinha zelo pela casa de Deus. E o Cordeiro da Páscoa não teria os ossos quebrados e Jesus também teve os ossos preservados. Isso é a Bíblia, você observando a correlação, ou as correlações que existem entre as profecias do Velho Testamento e o que está mencionado no Novo Testamento, nós vemos assim a autenticidade das Escrituras. Gente, é muito lindo nós estudarmos a Bíblia, é muito lindo nós observarmos a palavra do Senhor. Logo, as profecias do Velho Testamento cumprem-se no Novo Testamento de uma forma fenomenal, de uma forma extraordinária. Não há como não falar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Alguém diz assim: mas Bíblia é papel, o homem escreve o que quer. Não, gente, os santos profetas falaram pela parte de Deus. Hoje existem muitas Bíblias de estudo, muitas explicações graças à modernidade, né? Porém, o que nós temos que entender é que a Bíblia cumpre-se dia após dia, momento após momento. E eu tenho o prazer de transmitir isso para vocês. Amanhã eu estarei estudando com os irmãos. Não sou eu que vou ensinar, né? São o pessoal de lá que são membros da igreja. Eu não sou membro de lá. Mas praticamente já vou tornar-me membro porque eu estou indo todos os sábados lá. Porém, gente, o papel autoritativo das Escrituras, além dos sinais e testemunhos específicos, Jesus usou para apontar, né? Ou seja, João usou para apontar Jesus como o Messias. Ele também apelou para a autoridade do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ocupa um lugar central, não apenas do Evangelho de João, mas em todo o Novo Testamento. E ao longo do Evangelho de João, é o que nós vamos ver. Repetidas vezes, Jesus apontou para a autoridade das Escrituras. É interessante você estudar a Bíblia. É interessante você procurar entender. E aquilo que você não entende, o Espírito Santo vai nos dando o ensinamento, nos dando a interpretação. E vamos observando o quanto Deus ele está interessado para que nós possamos aprender sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E Jesus disse aos líderes religiosos: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. E essa afirmação ousada de Jesus para declarar sobre o poder das Escrituras, sobre a vida eterna, sobre o que Jesus tem para nós, né? E nós precisamos compreender, gente, que Jesus, na realidade, é real.
que nós precisamos ter comunhão com Ele, ter contato com Ele, aceitar a palavra dele. E aqui tem um estudo adicional, que é Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, que é justamente este livro que eu estou lendo aqui, ó, que uma irmã da Igreja Adventista me emprestou. Diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Como tesouro áureo, a verdade foi confiada aos hebreus. A dispensação judaica, trazendo o sinete do céu, tinha sido instituída por Cristo mesmo. As grandes verdades da salvação eram ocultadas por tipos e símbolos. Contudo, quando Cristo veio, os judeus não reconheceram aquele a quem apontavam todos esses símbolos. Tinham em mãos a palavra de Deus, mas as tradições transmitidas de geração a geração e as interpretações humanas das Escrituras lhes ocultavam a verdade tal como é em Jesus. Perdeu-se o significado espiritual das Sagradas Escrituras. O tesouro de todo conhecimento lhe foi revelado, mas não sabiam disso. Deus não encobre sua verdade aos seres humanos. Por seu próprio procedimento, eles mesmos a obscurecem. Cristo deu ao judeu prova abundante de que era o Messias, mas seus ensinamentos exigiam deles umas reformas radicais da vida. Professavam crer no Antigo Testamento, contudo recusavam aceitar o testemunho contido nele a respeito da vida e caráter de Cristo. Temiam deixar-se convencer para não serem convertidos e obrigados a renunciar às suas opiniões pré-concebidas. O tesouro do Evangelho, o caminho, a verdade e a vida estavam entre eles, mas rejeitaram a maior dádiva que o céu lhes podia outorgar. A irmã Ellen White, Parábolas de Jesus, Casa Publicadora Brasileira, 2022, página 55. E com isso, gente, eu termino aqui o meu resumo, né, rápido sobre o testemunho do Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Evangelho de João, algo muito top, muito especial, muito nobre, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. E amanhã eu vou estar com os irmãos, estudando, comentando juntamente com eles, saboreando a palavra de Deus. Muito obrigado a você que me acompanhou, que Deus ajude, que Deus abençoe. À noite nós estaremos na nossa campanha Libertação através da Palavra, e pela madrugada às 4 da manhã, com a nossa oração, campanha de oração das causas impossíveis, em que Deus está realmente fazendo milagres, operando sinais e maravilhas. Um grande abraço, que Deus abençoe. Ore por mim, eu estarei orando por você também, tá? E vamos ser agradecidos ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, dia após dia, momento após momento. E lembre-se, estamos apenas neste mundo de passagem. E que nesta passagem que nós estamos neste mundo, nós possamos aproveitar, ok? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa sexta-feira e que o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor esteja com todos vocês desde agora e para sempre. Amém?